vestir a alma da pessoa. Que a alma dela, os anseios dela, o melhor dessa pessoa viesse encontrar essa arte e que isso ajudasse nesse processo dela. Meu nome é Jay Bogo, eu tô há 5 dias de completar 43 anos. Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina. Passei minha infância, juventude e vida adulta lá, até acontecer todo um processo de transformação na minha vida. Eu estou em São Paulo há 6 anos, esse processo começou antes da minha vinda, uns 2 anos antes. Quando eu estava aí com uns 34, 35 anos, eu decidi ter coragem de mudar radicalmente a minha vida. Eu era um empresário para me entregar para o meu propósito de vida, que é fazer a arte. E essas descobertas elas foram acontecendo ao longo desse processo, não foi de repente. A Jay Bogo é uma marca livre, inclusiva, atemporal, sem gênero, sem tamanho, sem distinção de cor, raça, credo. Seria que cada peça fosse encontrar o seu dono no mundo, vestir a alma da pessoa, que a alma dela, os anseios dela, o melhor dessa pessoa viesse encontrar essa arte e que isso ajudasse nesse processo dela. Então, a minha grande inspiração, sempre que eu pego num tecido, ou sempre que eu vou escolher uma peça, ou sempre que eu vou pintar, é o amor. A nossa loja é um convite, eu digo que é o nosso templo, e ele é um templo muito simples. A loja é muito bonita, ela tem elementos muito sofisticados, mas nós somos muito simples ao mesmo tempo. Então essa esfera é um convite para entrar descalço. O cheiro da nossa loja é de canela, mas é canela sem química, é canela pura, o óleo de canela. As roupas, se nós encontramos algodão orgânico, é uma vitória. Se nós encontramos algodão desfibrado, que é a reutilização de um algodão que já existiu na indústria, nós comemoramos e a gente repassa essa informação para o cliente para ver se ele se comove e tem a preferência de levar esse tecido. Como a loja tem esse lugar de paz, até teve um menino de Brasília aqui sábado que falou assim: nossa, eu encontrei um canto silencioso dentro de São Paulo. Quem trabalha conosco tem essa sensibilidade também. Ninguém entra aqui à toa, ninguém fica na equipe à toa, nenhum cliente aparece à toa, se as energias não se puxam, não se atraem, né? Então, muitas vezes, nós, como equipe, nós sentimos a pessoa que entra. Muitas pessoas choram quando se veem no espelho com uma roupa que elas jamais se imaginaram. Uma senhora de 70 anos que nunca mostrou o seu joelho, porque a avó dela disse, quando ela tinha 7 anos, que ela tinha um joelho feio. E aí, quando ela se vê com uma saia curta, que ela não vai ter coragem de comprar. Ou que depois desse processo aconteça essa coragem, que daí seria a nossa maior alegria, mas que pelo menos ela se veja. Que ela consiga ver que o joelho dela é perfeito, que ela é perfeita e que tá tudo bem. Eu deixo o meu celular pessoal no nosso e-commerce, para que a pessoa, não importa a hora, talvez eu não consiga responder de pronto, mas não importa a hora do final de semana, quando ela queira tirar alguma dúvida, falar comigo, pedir uma opinião sobre a roupa. Foi o primeiro jeito que nós encontramos de que esse approach no mundo virtual aconteça de maneira mais real. A Jay, de todos os meus anseios, né, um deles também foi fazer uma roupa que a pessoa que eu me tornei gostasse de usar. Então a Jay nasceu dessa minha necessidade de fazer essa roupa para mim. Então eu modelo pra gente, para mim mesmo, e aí eu procuro fazer com que o meu corpo seja o mais plural possível, trazendo uma amplitude de modelagem, que vista do PP ou GGG, e aí uma grande e forte característica da marca, que eu vou ter que usar essa expressão, apesar que nós internamente não usamos, é pegar tecidos caracteristicamente femininos para trabalhar as peças mais masculinas, que nós não usamos essa linguagem aqui. Não existe arara masculina, feminina, não existe. São roupas que vestem corpos, que vestem as almas. Então, mas nós usamos a fluidez do tal do feminino para homens, porque o nosso grande intuito é fazer com que essa diferença de gênero saia da roupa. A nossa relação com a moda, ela faz muitos anos, até antes da Jay,
que eu não entro num site para ver o que está acontecendo. Eu vejo pelo Instagram, quando passa alguma coisa, o que está acontecendo na moda, quais são as cores da estação. Nós não temos coleções fixas, nós não fazemos grandes lançamentos, nós fazemos mini coleções, a gente lança diariamente, eu sinto o tecido, eu e o Tavares, a gente olha para aquilo e vai fazendo roupas conforme a nossa necessidade, conforme o nosso carinho do dia, conforme o que está faltando na loja, obviamente, mas nós não entramos em nenhuma regra, em nenhum calendário, em nenhuma cor da estação, em absolutamente nada que envolva as regras do mundo fashion. Tem muita história do início da marca. Eu teria uma relação enorme aqui. Eu frequentei muito retiro de meditação. E num dos retiros, a temática foi eu ter coragem de abrir mão. Eu já estava na transição da fábrica para um pequeno ateliê. Me desfazer de um faturamento grande para viver mais modestamente e conseguir retomar a minha vida da maneira artística. Então, num dos retiros, a temática foi a coragem. Eu estava na transição, já usando o meu Instagram pessoal para divulgar o que nasceria J-Bogo. E aí, no domingo, quando a gente teve acesso às informações, que o retiro acabou, que todo mundo se despediu, na pousadinha que nós estávamos, tinha o jornal O Globo. E era carnaval, e a capa do Globo era o Giannichini usando uma regata minha em plena Sapucaí. E eu não conhecia o Gianni, ele não tinha comprado essa peça, ele tinha ganho de um amigo, um outro ator, que tinha adquirido essa peça comigo. Então, assim, por que o Gianni? O que isso significa? Foi uma grande divulgação ter o Giannichini na capa do Globo usando uma roupa minha, e aquilo eu linkei com esse tenha coragem de fechar a sua fábrica e viver da sua arte, que a mágica acontece. E realmente naquele domingo em diante toda a mágica aconteceu. Eu recebi logo em seguida convite para desfilar nos Estados Unidos, para fazer coleção em Nova York, e tudo aquilo foi colapsando. Eu só recebia as notícias e falava, meu Deus, gente. Aí tanto é que eu tatuei verdade e coragem nas minhas mãos, porque foram 2 pilares fortíssimos para que tudo isso acontecesse. Num resumo de como tudo começou e como nós estamos hoje, com essa possibilidade que já virou fato, de nós termos a J-Bogo nos Estados Unidos, uma grande ampliação da marca como um todo e das minhas artes plásticas de médio porte da indústria. Eu fiquei com 3 máquinas de costura pequenininhas num ateliê, quarto e sala, confeccionando essas peças, e aí eu comecei a fazer feira de rua em São Paulo, Porto Alegre, e aí o trabalho foi, daí teve essa história que eu já contei, né, de alguns atores vestindo a minha roupa, e aí começou a haver uma procura, os meus números de seguidores aumentaram, de repente quando eu me via nessa minha ida a Nova York, a Shirley Mallman ficou com um vestido meu e usou numa festa, e aí as coisas foram acontecendo, eu comecei a vir muito para São Paulo, e começou a valer mais a pena alugar um apartamentinho aqui. E aí, quando eu me vi, eu estava morando em São Paulo e recebendo as pessoas na sala da minha casa, de um apartamento muito simples, as pessoas com poder aquisitivo muito alto, me perguntando como fazer para ser atendidas. E eu falava, olha, você pode vir até o meu apartamento, eu tenho um café gostoso para te servir e eu posso mostrar as minhas peças que ficam expostas no sofá da sala da minha casa. E assim, tudo começou, eu recebendo essas pessoas, nós sentando no chão da minha casa, dessa sala, desse apartamento, e podendo ali mostrar e retomar a minha vida financeira e começar a comercializar meus produtos de uma maneira um pouco mais atuante e com muito incentivo, com muito apoio, com investimento de pessoas, eu consegui hoje ter a loja e a marca mais consagrada. É muito interessante quando você confia no momento, quando você confia na vida.